Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que ficou a classificação após os jogos da 20ª rodada. Simbora então? Bom, a 21ª rodada vai começar neste sábado, dia 3 de agosto, com o duelo entre Vitória e Cuiabá. Briga direta lá na parte de baixo da tabela. O jogo vai acontecer às 16 horas, pelo horário de Brasília, lá no estádio Barradão, em Salvador. Ainda no sábado às 19 horas, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino, partida que acontece em São Januário, no Rio de Janeiro. Ainda no sábado, mais dois jogos às 20 horas. O Atlético Goianiense vai encarar o Botafogo. Essa partida vai acontecer lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, enquanto que o Criciúma vai ter pela frente o Atlético Mineiro, lá no Heriberto Wilson. E a rodada de sábado não para, porque às 21h30 tem aí mais um duelo. O São Paulo recebe o Flamengo às 21h30 lá no estádio Morumbi, em São Paulo. No domingo, a rodada segue com 3 jogos às 16 horas. O Fluminense recebe o Bahia no estádio do Maracanã, duelo aí de tricolores. O Corinthians vai buscar a sua recuperação jogando contra o Juventude na Neoquímica Arena, enquanto que o Atlético Paranaense encara o Grêmio lá na Liga Arena em Curitiba. Um pouco mais tarde, às 17 horas, será a vez do Internacional receber o Palmeiras. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E a rodada será encerrada na segunda-feira, com o Cruzeiro recebendo Fortaleza. Essa partida vai ser às 21 horas, lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Cruzeiro decidiu aí vender o seu mando de campo e levou o jogo para o Espírito Santo. E agora eu trago para vocês os resultados da 20ª rodada. A 20ª rodada que foi disputada no último final de semana e começou aí com uma surpresa. O Palmeiras foi derrotado no Allianz Parque pelo Vitória pelo placar de 2-0. E era mesmo aí o sábado dos visitantes, porque o Criciúma foi até o Alfredo Jaconi em Caxias do Sul e bateu o Juventude por 2-1. Bahia e Internacional empataram em 1-1 lá na Arena Fonte Nova. Já o Botafogo perdeu em casa por 3-0 para o Cruzeiro aí. O Botafogo aí acabou perdendo a liderança do campeonato com esse tropeço aí diante do Cruzeiro em pleno Newton Santos. O único mandante a vencer no sábado foi o Fortaleza. Bateu o São Paulo pelo placar de 1-0 lá no estádio Castelão em Fortaleza. No domingo, a rodada começou cedo e teve a vitória de mais um visitante. O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 na Abichedi, em Bragança Paulista. À tarde, o Flamengo fez 2-0 em cima do Atlético Goianiense, enquanto que o Grêmio venceu o Vasco pelo placar de 1-0, jogo que aconteceu já às 19 horas. Fechando a rodada, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1 lá na Arena MRV, enquanto que o Cuiabá foi derrotado na Arena Pantanal pelo Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Com esses resultados, a classificação está assim: o Flamengo lidera 40 pontos e o Flamengo, o detalhe, tem um jogo a menos, né? O Flamengo ainda tem um jogo aí para fazer do primeiro turno. O Botafogo agora é o segundo colocado, também com 40 pontos, mas tem saldo de gols inferior, né? Essa goleada aí pesou pro Botafogo. O Palmeiras já está começando a se distanciar, tem 36 pontos, é o terceiro colocado. O Fortaleza, que vem aí numa arrancada surpreendente, é o quarto colocado, também com 36 pontos. Porém, ele tem uma vitória a menos que o Palmeiras. O Palmeiras tem 11 vitórias, o Fortaleza tem 10. Só que o Fortaleza tem um jogo a menos. O Cruzeiro é o quinto colocado com 35 pontos e também tem um jogo a menos. O São Paulo acabou ficando na sexta colocação com 32 pontos. O Bahia é o sétimo colocado também com 32 pontos, mas saldo de gols inferior ao tricolor paulista. E o Atlético Paranaense aparece já na oitava colocação com 28 pontos, só que o Furacão tem 2 jogos a menos. A nona colocação é do Atlético Mineiro com 28 pontos também, só que ele tem uma vitória a menos que o Furacão. E o Atlético também aí tem 18 jogos disputados. Assim como o Bragantino. O Bragantino aparece na décima colocação com 25 pontos e 18 jogos. O Vasco é o 11º colocado, 23 pontos, 19 jogos. O Criciúma é o 12º colocado, 21 pontos, 18 jogos. O Juventude aparece na 13ª colocação, 21 pontos, 18 jogos. Aí na 14ª colocação aparece o Internacional com 20 pontos. Só que o Colorado, ele tem 5 jogos a menos em relação à tabela original. O Internacional aí tem 5 jogos atrasados para fazer. O Corinthians, mesmo aí com a derrota, segue na 15ª colocação com 19 pontos e 20 jogos. O Grêmio é o 16º colocado, 18 pontos em 18 jogos. E agora indo para a zona de rebaixamento, a 10ª colocação é do Vitória, tem 18 pontos em 20 jogos. O Cuiabá aparece em 18º lugar, 17 pontos, 18 jogos. O Fluminense é o 19º colocado, 17 pontos em 19 jogos. O Fluminense aí vem de 3 vitórias consecutivas, está quase saindo da zona de rebaixamento. E já bem atrás, o Atlético Goianiense é o 20º colocado, 12 pontos e 20 jogos. Tá difícil aí a situação do Dragão.
Bom, pessoal, então as informações que eu tinha pra trazer pra vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!